dos cientistas presbiterianos, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de introdução ao grego do Novo Testamento. Quero apresentar a vocês a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre os substantivos da primeira declinação e introdução aos verbos gregos. A partir de hoje nós estaremos encerrando a estrutura de substantivos da primeira declinação e vamos logo entrar no mundo dos verbos do grego do Novo Testamento, caminhando para a reta final do nosso primeiro módulo do curso de grego, ok? A primeira declinação ela é caracterizada por seu tema, o tema do substantivo, do adjetivo. O tema é terminado em alfa ou em eta, ou esses substantivos da primeira declinação estão classificados em temas terminados em alfa e eta. Os substantivos cujo nominativo termina em alfa, então lembra bem, você tem que olhar para o nominativo. Então, observando o nominativo, se esse substantivo termina em alfa no nominativo, então você vai ter uma estrutura distinta para estudar esse substantivo, ok? Então você vai ter lá esses substantivos cujo nominativo termina em alfa ou em eta são chamados de substantivos femininos. Então, os substantivos femininos, eles terminados em alfa ou em eta, eles são classificados exatamente nessa categoria de femininos, substantivos femininos. E os que no nominativo terminam em as ou em es, todas as palavras desse vocabulário são exatamente assim. Então, quais são os femininos? São os que estão terminados em alfa, em eta ou em as ou em es, ok? Então vamos dar uma olhada no nosso vocabulário, que são as palavras ligadas sempre aos substantivos da primeira declinação. A primeira palavra que o nosso vocabulário nos traz, é a palavra HP, que é amor, aletheia, verdade, basileia, reino, closa, língua ou idioma, né? A palavra grafê, escrito, doxa, glória, eclesia, igreja, zoe, vida, remera, dia, matetes, discípulo, messias, o messias, neanias, jovem, né? Oikia, casa, parabole, parábola, profetes, o profeta, né? Sofia, sabedoria, sinagogue, a palavra reunião, assembleia, sinagoga, né? Soteria, salvação, e psique, alma. Então você tem aí as palavras do nosso vocabulário e lembra de fazer sempre os flashcards, que são importantes para a gente ter exatamente uma noção de como eles funcionam, de que maneira eles trabalham, de que maneira eles são. No final dessa videoaula, você terá uma outra aula explicando como você deve fazer. No cartãozinho em cima, você terá exatamente uma videoaula mostrando para você o que você deve fazer em relação aos flashcards, de que maneira deve ser feito os flashcards, tá bom? Muito bem, vamos seguir agora para a divisão dos substantivos da primeira declinação. Da declinação. Declinação é aquilo que nós chamamos de usar a estrutura NGDA. Você coloca NGDA e você vai declinando os substantivos da primeira declinação. E na primeira declinação você vai ter lá singular e plural. Então você vai observar isso dentro da declinação. Esse tipo de substantivo tem características específicas para a memorização de sua própria declinação. Então, para eu declinar os substantivos da primeira declinação, eu preciso conhecer como ele é formado dentro da língua grega, ok? Os substantivos terminados em alfa, mas são precedidos de epsilon, de iota ou de rho, são declinados da maneira como segue. Vamos pegar o exemplo do substantivo resofia, a sabedoria, né? Resofia, a sabedoria. A sabedoria, muito bem. Então você observe a tabela que apareceu no seu vídeo e você verá exatamente como se declina esse substantivo. Então tem lá resofia, a sabedoria. Tesofia, da sabedoria. Tesofia, pela sabedoria. Tensofian, sabedoria. No plural agora. Hai sofiai, sabedorias. Ton sofion, das sabedorias. Tai sofias,
pelas sabedorias. Tas, Sofias, sabedorias. Então aí você tem aí uma gama de informação importantíssima para a gente, que é a estrutura NGDA para o tipo de substantivo da primeira declinação, Re, Sofia, sabedoria. Seguindo ainda essa sequência, lembra da regra geral. Qual é a regra geral? A regra geral é, você vai ter lá os temas, né, o substantivo terminado em alfa, mas precedido de ota, né, precedido de ota, de epsilon e de rho. Eles são declinados desta forma, ok? Eles são declinados dessa forma. Se as letras que lá no finalzinho do alfa aparecem um iota, aparece um epsilon, ou aparece um rho, a forma de declinar é desta maneira como nós vimos. Então a regra geral é, você tem Re, Sofia, você tem a raiz no nominativo, você tem o iota lá, o iota final, e antes você tem o alfa. Então quando você coloca o alfa ali, indica que esse substantivo é da primeira declinação, uma palavra feminina, Re, Sofia, palavra. Então você tem a raiz da palavra terminada em iota, a vogal tema daquele substantivo vai ser exatamente a desinência final, na verdade, não a vogal temática, mas a desinência final vai ser o alfa para colocá-lo dentro das palavras da primeira declinação. Então você tem lá alfa nessa estrutura. Ainda dentro dessa primeira declinação, você vai encontrar também os substantivos que são terminados em alfa também, entretanto eles não são precedidos das letras que nós falamos. Ou seja, eles não são precedidos de epsilon, de iota ou de rho. Eles não são precedidos por elas. Então, quando eles não são precedidos por elas, como é que se declina elas? De que maneira são declináveis? Então, vamos lá. Você vai ter, vou pegar aqui o exemplo da palavra glossa, a palavra idioma, língua na língua grega. Né? Então, NGDA, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Seguindo, nominativo, reglossar. Então, aí você já tem a raiz propriamente dita, então você tem lá. Então, termina com dois sigmas, sa, né? Dois gloss. E aí você coloca o alfa, ele está na primeira declinação, mas ele não é precedido de outra nem de rho. Então, a estrutura é exatamente como segue. Reglossa, no nominativo, a palavra tesglosses no genitivo, né, da língua, a teglossê pela língua no dativo e no acusativo tenglossando, língua, isso singular. No plural você vai ter no nominativo haiglossai, as línguas, no genitivo tonglosson, das línguas, no dativo tas glossais, pelas línguas, e no acusativo você vê lá tas glossas, línguas. Então você tem aí a declinação da palavra glossa dentro da primeira declinação, entendendo que esse substantivo termina em alfa, mas não é precedido nem por iota, nem por epsilon, nem por rho, então ele se declina nestes moldes que nós colocamos aqui. Muito bem, você verá também dentro da primeira declinação os substantivos que são terminados em eta. Nesse caso, você terá uma declinação bem específica para eles também. Então, você vai ter lá NGDA. Os substantivos terminados em eta se declinam da seguinte maneira. Nominativo, re-HP, a palavra amor. Né? Então, re-HP, o amor. Genitivo agora, tes-HPs, do amor. Ok. O dativo, THP, pelo amor. Ten-HPen, amor. No plural, você vai ter lá no nominativo, hai-agapai, hai-agapai, os amores. Tom-agapon, dos amores. Tas-agapas, pelos amores. Tas-agapas, amores. Ok? Também dentro da primeira declinação, você vai encontrar substantivos terminados em alfa sigma, em as, alfa sigma. Então, quando o substantivo se termina em alfa sigma, ele pertence à primeira declinação, que pode ser chamada palavras masculinas, ainda que a tradução possa ser feminina, mas aquela palavra no grego é masculina, ok? Por exemplo, a palavra logos é uma palavra masculina no grego, para nós, que a palavra que sempre a palavra é feminina, ok? Então vamos pegar aqui esse caso aqui da palavra leanias, a palavra jovem, ok?
Então eu tenho lá o NGDA mais uma vez e tenho o nominativo, Roneanias, o jovem. Tuneânio, o jovem. Dativo, Toneania, ao jovem. Toneania, jovem. Ok? Essa é a forma como ele é declinado. No caso plural, né, no plural, né, você vai ter lá o NGDA novamente, aí você vai ter nominativo, você vai ter lá Toneania, Toneanium, no dativo, no genitivo. No dativo você vai ter lá tas neanias e no acusativo tus neanias. Repetindo aqui. Nominativo, toneania. No genitivo você vai ter lá ton neanium. No dativo você vai ter lá tos neanias e tus neanias. Os jovens, aos jovens e jovens. Ok? Muito bem. Ainda da primeira declinação, você vai ver lá os terminados em eta sigma. Eta sigma. Lembra, você tem que olhar para o nominativo. Olha sempre para o nominativo, tá bom? Você não esqueça de olhar para o nominativo quando você estiver estudando o grego nesse sentido. Então você vai ver lá NGDA. Nominativo, ho profetes, o profeta. Genitivo, tu profetu, do profeta. Dativo, to profete, ao profeta. Tom profetem, profeta. Você vai ter lá também o NGDA para o plural da palavra profetes, terminados, substantivos terminados em eta sigma. Então, tem assim, roi profetai, os profetas, tom profeton, dos profetas, tos profetais, aos profetas, tus profetas, profetas. Muito bem. E agora nós vamos entrar naquilo que nós chamamos de introdução aos verbos na língua grega. Essa aula aqui ela é importante para a gente porque nós precisamos entender como funciona a questão dos verbos na língua grega para o nosso entendimento adequado e melhorar cada dia mais o nosso estudo do grego, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que no grego existe uma coisa chamada aspecto verbal, que a gente chama de qualidade da ação do verbo. No português nós tendemos a trabalhar os verbos dentro de contraste. O presente sempre estará em contraste ao passado e também em contraste ao futuro. No grego isso não funciona, né? No grego o que nós temos é a qualidade da ação. A ação ela é continuada ou ela é terminada. A ação é completa ou ela é incompleta. Isso é chamado de ação ou aspecto verbal. E o James Sweat, na sua gramática para o grego do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: nos lembra que a maioria dos verbos em grego possuem 4 tipos de radicais, ou seja, os radicais dos verbos indicam suas ações temporais ou suas qualidades temporais. Não vou dizer ação porque fica complicado, porque fica parecendo como no português, mas é como a qualidade da ação temporal. Tá? A qualidade da ação temporal é importante a gente entender isso como você é aluno, está estudando, você pode perceber que a língua grega ela tem essas qualidades e essas qualidades são de capital importância para o entendimento correto da língua grega. Então, esses 4 tipos de radicais a gente chama de presente, auristo, futuro e perfeito, ok? No português nós conhecemos o presente, conhecemos o futuro e conhecemos o perfeito. No português nós não temos auristo. É um tipo verbal, é um aspecto verbal predominantemente da língua grega, que é bem interessante para a gente, ok? Resumidamente, podemos dizer o seguinte, que os radicais são aqueles que expressam o aspecto verbal no grego, ok? Se associam à qualidade da ação expressa nos verbos gregos. Então, os radicais estão associados à qualidade da ação dos verbos, ok? Não pensa assim naquele contraste que geralmente a gente faz, passado, presente e futuro, em relação ao português. Mas expressa assim, essa ação que se deu no passado, ela é completa ou ela é incompleta? Essa ação no presente é uma ação contínua, habitual ou não é habitual? Se não é habitual, então ela não é presente. Ok? Isso é importante para a gente entender como funciona a língua grega. Ok? E aí o auristo, a gente vai estudar um pouquinho sobre o auristo com mais profundidade mais à frente, que é um dos verbos uma das qualidades do verbo mais importante
na língua grega, ok? Nós vamos considerar aqui as características dos aspectos verbais no grego. Vamos entender quais são as características de cada um desses 4 principais aspectos verbais no grego. O primeiro, o aspecto do presente. Vamos entender o aspecto do presente, como funciona na língua grega. O aspecto do presente na língua grega expressa uma ação não terminada. É uma ação que está em continuidade, em atual processo. Por exemplo, a gente geralmente diz assim, eu joguei bola. No grego você vai dizer assim, eu estou jogando bola. Ok? Então, por exemplo, eu escrevo. Ou eu estou escrevendo. Eu solto, eu estou soltando. A ideia de progressividade. Eu sou, não é que no grego eu estou sendo. Eu sou, mas eu continuo sendo, estou sendo. É um processo, é um progresso contínuo, eu continuo. Então, a ação do verbo no presente é uma ação sempre contínua. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. O segundo aspecto é o aspecto auristo. O auristo é o contraste da ação do tempo presente. O auristo expressa uma ação terminada, uma ação acabada, uma ação não repetida. Ela não é uma ação em progresso, ela findou-se. É uma ação vista no passado como acabada, como terminada, como encerrada. O Suéter nos lembra que a ação de cada aspecto verbal ela é olhada por fora. Você está, como você está vendo uma briga, você de fora está vendo o que está acontecendo na briga. Assim acontece nos aspectos verbais. Você está de fora vendo a ação deste aspecto verbal. Você de fora você olha para o presente e vê como é que essa ação no presente está se dando. Ela é continuada. Você olha para a ação no passado, ela está terminada ou não terminada. Você também vai ter essa questão do imperfeito. Mas o imperfeito é uma ação passada, mas não terminada. Isso é bem interessante na língua grega, que a gente vai estudar aos poucos. O aspecto do futuro, ele expressa uma ação de algum modo subsequente. É uma ação subsequente. Não é um futuro longínquo, mas uma espécie de um futuro imediato, né? Você estará em casa a que horas? Estarei às 2 horas. É um futuro imediato, não é um futuro longínquo. É um futuro subsequente. É uma qualidade de ação subsequente, algo que está prestes a acontecer. É basicamente esse conceito que a gente tem do aspecto do futuro. E o aspecto do perfeito expressa uma ação de algum modo anterior. O perfeito expressa uma ação anterior, mas que às vezes ela é vista como não acabada, não terminada. É uma ação fechada no passado, mas como se tivesse ainda uma ideia de progressividade daquela ação dentro do tempo passado. Isso aí é bem interessante, nós estaremos estudando mais adiante, ok? Então, para a gente exemplificar aqui, nós vamos pegar o presente indicativo ativo do verbo liou, né? Liou, o verbo soltar. Deixa eu lembrar para você que o indicativo é um modo, nós ainda não usamos a questão do modo, mas é um modo que indica, que expressa a certeza. A voz ativa é a voz que envolve a ação do indivíduo, daquilo que o indivíduo faz. Então você vê a voz ativa, a voz passiva, a voz média na língua grega, que a voz média na língua grega ela é similar, parecida com a voz reflexiva do português. Então a voz ativa é eu estou praticando a ação. A voz passiva é eu sofri a ação. Por exemplo, eu joguei bola, isso é uma voz ativa. Jogaram a bola em mim, isso é uma voz passiva. Jogaram a bola em mim, isso é passivo. E a reflexiva, que a gente chama de voz média na língua grega, ela indica mais ou menos a seguinte estrutura. É o agente da ação, é o quem sofre a própria ação. Ele cortou-se, né? Pegando aqui o exemplo do corte, propriamente, né? Ele cortou. A voz é o que? Ela é a voz ativa, ele cortou. Ele foi cortado, aí a voz ela é passiva. Quando eu digo assim, ele cortou-se, aí a voz ela é reflexiva ou média na língua grega. Então, esse processo, infelizmente, a gente precisa conhecer mais a língua portuguesa e a gente tem que estudar, fazer comparações com a língua portuguesa na estrutura da língua, né? Então a gente precisa ter esse processo do aprendizado, porque a gente precisa conhecer mais a língua grega e a língua portuguesa para a gente poder ter uma associação única
e própria da disciplina do grego, ok? Então vamos começar aqui com o presente do indicativo do verbo liu. O verbo liu apresenta-nos o seguinte, vamos lá. Vamos começar a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, né? Então, e assim sucessivamente. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, para que a gente possa, de fato, ter um conhecimento mais apropriado da língua grega, ok? Vamos começar aqui com o verbo liou. Liou, solto ou estou soltando. Solto ou estou soltando. Lies, tu soltas ou estás soltando. Liei, solta ou estás soltando. Agora vamos para o plural. Primeira pessoa. Liomen, soltamos ou estamos soltando. Lieté, soltais ou estás soltando. Liosim, soltam ou estão soltando. Então você tem aí a estrutura do verbo liou dentro do presente indicativo ativo deste verbo, que é um verbo importantíssimo na língua grega, ok? Agora, vamos observar observe a sua tela, e você vai observar que temos também o presente indicativo ativo do verbo legou. O verbo legou significa dizer, eu digo, eu falo, ok? Então tem um legou. Note o destaque, o finalzinho do verbo. A raiz é leg, mas o ômega que indica a primeira pessoa do singular. Eu digo ou estou dizendo. A ação é progressiva, então sempre pense na ação progressiva. Eu estou dizendo, eu estou falando. Então pense sempre nessa possibilidade, ok? Mamãe chegou. Sempre pense nessa possibilidade. A segunda pessoa do verbo legou, legues. Tu dizes ou estás dizendo. Leguei, ele diz ou está dizendo. Então você pensa na ação habitual progressiva. Na primeira pessoa do plural, você vai ter lá legomen, dizemos. Segunda pessoa, legeté, dizeis ou vocês dizem. E legosim, eles dizem, ou eles estão dizendo, ok? Essa é a estrutura da língua grega para os verbos. Tocando em miúdos, vamos entender isso de maneira mais própria. Observemos que os verbos terminados em ômega são conjugados do mesmo modo que o verbo liou. Sendo assim, podemos observar as seguintes frases. Por exemplo, vamos colocar dois verbos aqui. O verbo legou e o verbo grafou. Legou, eu falo, ou estou falando, e o verbo grafou, escrevo ou estou escrevendo, ok? Observe bem. Legou ton logon, digo a palavra, ou estou dizendo a palavra. Grafos tus logos, escrevo as palavras. Lego tus logos, digo as palavras. Esse aqui é o meu filho perturbando a minha aula, gente, aqui, ó. Já lhe viu no vídeo? Já se viu no vídeo? Então, legos tus logos, digo as palavras. A outra estrutura aqui, você vai ter lá outra frase, ton logon grafou, escrevo a palavra. Note essa frase, ton logon grafou. Note que o acusativo está ali, ton logon. E a pessoa que fala grafou está no final, então você vai traduzir assim, escrevo a palavra. Você não vai dizer a palavra escrevo, você não vai traduzir dessa forma, você vai traduzir escrevo a palavra. Grafo tus logos tu Marcu, escrevo as palavras de Marcos. Então, essa é a estrutura que a gente tem na língua grega para a estrutura de verbos, essa primeira introdução a verbos, tá bom? Eu não vou passar nenhum exercício para vocês nesse momento, mas eu quero que vocês revisem toda a matéria e baixem o PDF próprio para estudar essa disciplina, tá bom? Deus abençoe vocês. Não esqueçam, após esse vídeo você ficará com as propagandas normais que o CEP tem no final do vídeo, mas durante o percurso dessa propaganda você terá um vídeo como um flashcard lá em cima, explicando o uso dos flashcards para a língua grega, para você memorizar um idioma grego, memorizar as palavras do vocabulário, as frases, todo o procedimento que você precisa fazer para decorar regras e tudo mais, essas coisas, façam com os flashcards.
vocês vão ver um grande proveito no uso disso, ok? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a vida de vocês, que a paz de Cristo esteja sobre a vossa vida. Amém. Querido aluno do Centro Presbiteriano, seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero nessa aula de hoje somente passar para dar uma orientação do procedimento didático que eu havia falado na primeira aula. Os alunos devem fazer flashcards, que são cartões de memorização, e aí você vai cortar uma cartolina, que é papel comum, mas uma cartolina, você vai cortar uma cartolina retangular pequenininha assim, e aqui você vai escrever a palavra grega e no verso você vai colocar a tradução. Notei que alguns alunos não têm dificuldade de traduzir os textos gregos porque não têm decorado o vocabulário. Então eu queria passar por esse procedimento com vocês nesse momento. Então agora o aluno vai pegar exatamente o papelzinho e vai escrever a palavra. Vamos colocar com o alfabeto aqui, né? Então eu coloquei alfa. O alfa maiúsculo também. Vou pegar. Coloco o nome alfa aqui do lado. Pronto. E no verso eu coloco a tradução, que seria o A. O A. Pronto. Então quando eu for estudar, caminhar, trabalhar, o que eu vou fazer, gente? Eu vou simplesmente ler a palavra alfa em vez do verso. O verso é A, ok? Esse é o sentido, tá bom? Na verdade não era para ficar aqui, mas eu acabei escrevendo de cabeça para baixo. Então você escreve uma outra. Agora o uso da palavra grega, né? Eu tenho a palavra grega. Deixa eu prender aqui o celular aqui, porque é melhor. Então eu coloco aqui. Vou colocar aqui a palavra grega. Palavra grega logos. E escrevo no verso o que significa, eu tenho logos, aí eu viro aqui, gente, viro assim e coloco a palavra que significa palavra. Agora eu vou lembrar para os alunos que você deve sempre colocar dessa forma, assim, logos e palavra, logos, palavra. Você vai caminhando, decorando as letras e o alfabeto que aparece no nosso caso, nossa disciplina. É bom lembrar também que essa metodologia pode ser aplicada também ao hebraico. Se você tiver interesse em aprender hebraico, você deve fazer também do mesmo modo, usando os flashcards. Deus abençoe vocês, eu espero que tenha ajudado. Como é que se faz esse procedimento? Deus abençoe. Amém.